Eu creio nesse Deus de promessa também. Glória a Deus. Abençoados. Esse é o Ministério Graça e Apostolado em Manaus. Estamos aqui no bairro Cidade de Deus, localizado no bairro Cidade de Deus, no Flamengo, número 110. E você que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo Instagram, você é o meu convidado especial para estar conosco nesse ministério em graça, ministério abençoado, aprovado por Deus. Glória a Deus. Venha estar conosco às quarta-feiras às 19h30, domingo às 19 horas. Venha fazer parte desse ministério em graça. Venha receber a graça de Deus como ela é, o apostolado como tem que ser. Glória a Deus. Eu quero nesta noite trazer uma ministração que está registrado em 2 Coríntios, no capítulo de número 10, versículo de número 4. Glória a Deus. Abençoados, sabemos que todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus, daqueles que amam a Deus. Glória a Deus. Estamos vivendo tempos difíceis na face da terra, onde muitas pessoas já se apostataram da fé, não acreditam mais nesse Deus poderoso, deixaram o primeiro amor e abandonaram a fé. E o Senhor lhe diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te. Glória a Deus. Então, nós que estamos vivendo em graça, aqui pregamos a graça de Deus. A graça de Deus que pregamos é uma graça genuína, uma graça que não tem rudimentos, não vivemos de obras mortas, não vivemos em linha com as obras da lei de Moisés. Nós vivemos em linha com a graça de Deus em Cristo e o apostolado. Então, por esse motivo, sabemos que em graça reinamos em vida. Não necessita de fazer nenhuma obra. É o ministério aonde nós falamos as verdades de Cristo e mostramos na palavra como está escrito. As pessoas hoje elas vivem em busca de bens materiais. As pessoas elas vivem hoje em busca do milagre, de uma cura, Então, nós sabemos que isso existe na face da terra, pessoas que querem barganhar com Deus. Não é o nosso caso, porque barganhar com Deus aqui nessa vida não vai nos levar a nada. Amém? Então, aqui nós não vivemos de campanhas, nós não vivemos de sacrifícios, nós não vivemos de jejuns, Nós vivemos pela fé. Nós cremos nesse Cristo ressuscitado pela fé. Glória a Deus. Então, eu quero nesta noite falar exatamente um pouco a respeito de fortalezas que existe na mente das pessoas, em linha com o que está escrito em 2 Coríntios 10, 4. Sabemos que as pessoas estão com a mente cheia de fortalezas, tanto fortalezas espirituais como fortalezas carnais. E por esse motivo, não acreditam nesse evangelho da graça de Deus, que já nos libertou dos rudimentos, já nos libertou das obras mortas. Então hoje nós somos livres para servir a Deus. E aqui todos nós somos livres. Glória a Deus. A palavra de Deus diz, 2 Coríntios 10, 4, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Amém? Então, abençoados, nós
que vivemos em graça no MGA, que não é uma religião. O MGA não é uma igreja evangélica. Eu quero deixar bem claro que o MGA não é uma religião, nem muito menos uma igreja evangélica. O MGA é um ministério em graça. Bem? Então é diferente de um ministério em graça para uma igreja evangélica, um ministério em graça para uma religião. Então aqui nós não pregamos a religião, nós não pregamos aqui coisas relacionadas aos evangélicos, porque hoje está cheio de evangélicos dizendo que estão vivendo em graça, mas que na verdade não tem nada de graça. Porque quando se fala de viver em graça, elas estão isentas de qualquer obra. E se vive em graça, mas está fazendo ainda uma obra, para ser alguma coisa, para receber, para ser abençoado, então esse evangelho não é o verdadeiro evangelho, é outro evangelho. Então diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Gálatas, que esse seja anátema, seja maldito, porque o verdadeiro, o genuíno, ele nos isenta de todas as obras. E por esse motivo, a nossa luta não é com a nossa carne e nem com sangue. Ninguém está aqui para lutar com carne, nem com sangue. Amém? As nossas armas, elas são as nossas armas da nossa milícia, da nossa luta, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quando recebemos essas armas espirituais, que é a palavra de Deus na nossa vida, então nós quebramos todas as fortalezas da nossa mente e também das que tiverem na mente de alguém. Bom, eu quero ler aqui Romanos capítulo 7, versículo 23, que diz assim: mas vejo nos meus membros outra lei. Veja que Paulo está falando que existe uma outra lei. Será que lei é essa, Nós vamos ter que entender que lei é essa de que Paulo está falando. Ele está dizendo que existe uma outra lei, então se existe uma lei, então não existe a primeira. Para existir uma segunda. Vamos lá. Mas vejo que nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então, já existia uma lei no entendimento de Paulo, e uma outra lei, que lutava com ele. Então vamos lá, glória a Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, observe que Paulo está falando da lei de Moisés, da antiga aliança. Amém? Glória a Deus, porque a antiga aliança é que veio trazer o conhecimento na vida das pessoas do pecado, porque até então as pessoas não conheciam o pecado. Conheceram o pecado devido aí à lei. Então, depois que conheceu a lei, então aí, essa lei aí começou a lutar contra a lei do entendimento dele. E quando Paulo queria servir a Deus com o seu entendimento, havia uma outra lei que lutava contra ele, que prendia ele debaixo da lei do pecado. Glória a Deus, que estava nos seus membros. Glória a Deus. Capítulo de número 6 de Efésios, versículo 2. Paulo escrevendo disse: pois não temos de lutar contra carne e sangue. Veja que em Romanos 7, 23, Paulo disse que ele via nos membros dele uma outra lei que batalhava contra a lei do entendimento, do seu entendimento. Em Efésios, agora ele diz: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados,
contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quando as pessoas vivem pensando que Paulo estava falando aqui de um ser, né, um outro ser que as pessoas conhecem como o diabo, na verdade ele não está falando de diabo aqui. Glória a Deus. Paulo está simplesmente dizendo que nós não temos que lutar, não é com sangue nem com carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso. Então é com alguém que está envolvido nesta vida, neste mundo. Amém? Então é com esse que nós temos que lutar contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Aqui estamos numa região celestiais, mas aqui nós não estamos lutando com nenhuma desses seres aqui, que aqui não existe isso. Amém? Nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Glória a Deus. Se aqui fosse uma região celestial onde tivesse muitas pessoas, provavelmente aí haveria aí alguém, que estaria se manifestando aí, tomando esse posto, para combater contra esses ensinamentos. Então aí nós teríamos que lutar para que não eles prevalecessem. 1 Timóteo 1,18, Paulo disse a Timóteo: esta instrução te dou, meu filho Timóteo, e segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate. Que combate é esse? O combate de Efésios 6,12. O combate de Romanos 7,23. Amém? O bom combate é esse. O bom combate é exatamente, não é contra a carne nem contra o sangue, mas combater o bom combate é combater contra as heresias, contra as genealogias, contra as facções. Então isso é lutar o bom combate, que é por fé. Glória a Deus. Continuando, 1 Timóteo 6,12, combate o bom combate da fé. Então veja que Paulo está falando de fé. Ele não está dizendo combate o bom combate fazendo aí uma obra, fazendo um jejum, subindo aos montes, Paulo não está falando de nada de obra, não está falando de obra nenhuma aqui. Eu quero deixar bem claro, porque muitas pessoas pensam que combater o bom combate é ir para os montes, buscar poder, não sei de quem, que lá não tem nada. É fazer vigília, passar a noite acordado, achando que vai ficar mais poderoso para combater o bom combate. O bom combate, na verdade, ele se combate com a lei do entendimento. E que lei é essa do entendimento? Nós podemos observar em 10:4 que as nossas armas, as nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então veja que não precisa ninguém fazer nada, nenhum tipo de sacrifício para combater um bom combate pela fé. Glória a Deus. Porque quando se fala de fé, nós cremos em Deus, que Ele é poderoso, que Ele existe, que Ele está aqui, que Ele está dentro de nós, que não necessitamos de ir em busca do Espírito Santo, porque senão nós estaremos aí, confirmando de que nós não temos o Espírito Santo e que não somos de Deus, porque quem não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. E nós temos o Espírito Santo de Deus. Então nós temos o poder de Deus em nossa vida para destruir as fortalezas, que são nada mais e nada menos do que ideias formadas, ideologia formadas por homens carnais,
para combater contra as verdades de Cristo, distorcendo o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então, Paulo disse a Timóteo: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Amém? Então veja que ele foi chamado. Ele foi chamado. Timóteo, Paulo está dizendo que ele foi chamado. Não precisou Timóteo levantar a mão: aqui, Senhor, eu vou te aceitar como meu Salvador. Em lugar nenhum, nós nem vemos Timóteo aceitando Jesus. Como é que ele foi chamado se ele não aceitou Jesus? Então nós temos que observar, porque tem alguma coisa que não está batendo. Timóteo não levantou a mão para aceitar Jesus. Em nenhum lugar na Bíblia diz que Timóteo levantou as mãos e aceitou a Jesus como seu Salvador. Ao contrário, Paulo está dizendo que ele foi chamado. Então é diferente de eu aceitar Jesus e de ser chamado por Deus. Porque, abençoados, aceitar Jesus não significa que você está salvo. Mas se você for chamado por Deus, aí a configuração espiritual começa a mudar. Porque o salvo é quem é chamado por Deus, e não é aquele que se oferece a Jesus: Senhor, estou aqui, eu te aceito como meu Salvador. Isso não existe, é antibíblico, amém? É uma heresia, não está escrito em lugar nenhum. Isso é exatamente uma obra que inventaram aí para enganar o povo. Tem muita gente sendo enganado aí com essa fala, vamos dizer assim, com essa ideia de aceitar Jesus. Porque nós podemos observar que Timóteo, ele não levantou a mão em lugar nenhum para aceitar Jesus, e Paulo está dizendo que ele foi chamado. Então, se você foi chamado por Deus, eu também faço menção das palavras de Paulo: combate o bom combate da fé e toma posse da vida eterna. Amém? Toma posse da vida eterna, porque você é um chamado. Você foi escolhido por Deus. Não foi você quem escolheu Deus para te salvar. Deus é quem te escolheu e te salvou. É diferente. Então, foi o que aconteceu aqui com Timóteo. E Paulo, já sabendo, ele disse: toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Amém? Glória a Deus. Abba Pai. Continuando, 2 Timóteo 2,4. Glória a Deus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que se alistou para a guerra. Glória a Deus. Então, se você foi alistado para uma guerra, a guerra aqui na verdade, isso daqui é só uma força de expressão, porque não existe guerra, não existe você guerrear com alguém. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo que está em guerra, que está se preparando para uma guerra, está se revestindo da couraça, da justiça, para uma guerra. Quer dizer, que guerra é essa? Que eu não vejo ninguém guerreando. Glória a Deus. Então, é só uma força de expressão isso daqui. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós vamos agora ler Hebreus 10:32. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hebreus 10:32. Agradecido é o nome do Senhor Jesus. Hebreus 10:32. Lembrai-vos, porém, dos dias passados,
Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminado, suportastes grande combate de aflição. Amém? A aflição é diferente de alguém que vive guerreando, né? Que alguém que diz que está em guerra com o diabo, está em guerra não sei mais com quem, né? Na verdade, isso é só balela. Glória a Deus. Vamos também ver uma outra passagem em Apocalipse 12, 17. Glória a Deus. As pessoas vivem enganadas por falta de conhecimento. Se tivesse conhecimento, não estariam sendo enganados, não seriam decepcionados. 12, 17. Apocalipse 12, 17. Glória a Deus. Então o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos mais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Mais uma vez observamos aqui que dragão é simplesmente uma força de expressão. Não existe dragão nenhum lutando com ninguém aqui na terra. Glória a Deus. Abba Pai. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, nem contra dragão. A nossa luta aqui é contra as hostes espirituais, que diz aqui no versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Nós não temos que lutar contra a carne nem sangue, sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Amém? Glória a Deus. Vamos observar também mais uma passagem em 1 Samuel, no capítulo de 17, versículo 45. Glória a Deus. Isso aqui é um livro da lei, né? O livro da lei nós vamos ler também. Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Amém? Veja que na lei, Davi, quando foi lutar com o gigante Golias, ele usou a expressão aqui, o Deus dos exércitos, ou seja, usou a fé. Amém? Glória a Deus. Abba Pai. Efésios 6,17. Efésios 6,17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto. Está aqui então o nosso revestimento para combater o bom combate da fé, né? É o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Se você tem conhecimento da palavra, você então ganha todas as batalhas. Amém? Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Glória a Deus. Então, abençoados, só para frisar que nós aqui não estamos em guerra, nós aqui não estamos em batalha nenhuma, nós não estamos aqui batalhando com ninguém, com dragão, né? nem ninguém. Nós estamos aqui nos revestindo da armadura de Deus, que é a palavra. Amém? A palavra de Deus. Nós ensinamos e mostramos a palavra de Deus. Aqui é tudo por fé. Nada aqui é por vista. Amém? Porque se for por vista, já não é por fé. Amém? E nós servimos ao Senhor Jesus por fé. Nós cremos no Deus poderoso que existe, que criou os céus e a terra, sem nenhuma obra morta, sem nenhum sacrifício. Amém?
Então é isso aí, abençoado. Essa é a graça como ela é, e o apostolado como tem que ser. Eu não fiz nenhuma comparação, não falei o que eu penso, não falei o que eu acho, só li a palavra de Deus. Se tiver escrito, eu creio. Então essa é a graça e esse é o apostolado. Graça e paz aí aos irmãos que nos acompanham através do Facebook e do Instagram. Estejam conosco às quarta-feiras, aos domingos, se não puder estar presente, mas nos acompanhe aí através das redes sociais, no YouTube também tem um canal, Pastor José Nilton Fonseca. Você pode acessar no YouTube, a página do YouTube, digitar lá Pastor José Nilton Fonseca, temos aí algumas mensagens gravadas lá para que você possa também ouvir. Tá bom? Graça e paz, tenha uma boa noite e até domingo, se Deus quiser. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.